Esta série de vídeos nos levará a percorrer uma trilha de aprendizagem de maneira a compreender as relações entre os mecanismos de governança multinível, de aprendizagem e do conhecimento, bem como o papel da universidade corporativa em rede como ferramenta estratégica organizacional. Vamos apresentar os elementos contextuais, de governança, educacionais e gerenciais necessários à evolução do sistema de educação corporativa no estágio de universidade corporativa em rede. Neste primeiro vídeo, compreenderemos o contexto da sociedade do conhecimento em acelerada transformação digital, que tem nos exigido o desenvolvimento de competências muito além do simples saber aprender e saber fazer, mas o desenvolvimento de competências relacionadas ao saber ser competente em sua prática e vivência diária. Meu nome é Patrícia de Sá Freire, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina e líder do Laboratório Engin, criador do framework e do modelo de governança da Universidade Corporativa em Rede, objeto desta série. Vamos então falar sobre o contexto da sociedade do conhecimento que vem exigindo agir com desempenho competente. Dentre as metamorfoses ocorridas e observadas na sociedade do conhecimento, destacam-se a acelerada globalização, a entrada na desglobalização e a complexificação tecnológica, bem como a flexibilização do trabalho e dos modos de acumulação de capital, a reconfiguração e a reengenharia das práticas produtivas e a falta de controle sobre o sistema financeiro. As mudanças e as novas exigências dessa sociedade contemporânea impelem a educação, seja ela acadêmica ou corporativa, a uma atuação diferenciada na formação para o trabalho. Novas características da sociedade também dispõem de novos entendimentos acerca do que é trabalho e atividade do trabalho. O construto trabalho se operacionaliza enquanto fundamento do sujeito em fase de produção, delineando e direcionando seus modos de ser e estar em grupo. Na sociedade contemporânea, o trabalho atua no âmbito objetivo, oferecendo fonte de subsistência e crescimento profissional, mas avança cada vez mais no âmbito subjetivo, uma vez que é produtor de significados de valor e competências que sustentam a autoestima pessoal e profissional do indivíduo. Assim, o trabalho, além de possibilitar o alcance de objetivos pessoais e familiares, opera diretamente sobre a constituição da identidade do sujeito, ou seja, o trabalho situa, nomeia e identifica o ser humano. O que podemos afirmar está em estado de crise no atual contexto. Como as demais revoluções tecnológicas na humanidade, o atual contexto vem provocando mudanças profundas na organização e nas competências exigidas aos trabalhadores. Para os indivíduos, são cobradas novas competências gerais advindas da aprendizagem contínua e competências específicas situacionais para que seja capaz de desempenho competente na era digital. E ainda, mudanças são provocadas pela desmaterialização do trabalho, o qual exige, além da competência técnica, a competência para relações interpessoais. Somando a esse contexto do nível do indivíduo, temos a dimensão organizacional para levar em consideração. A dinamicidade e a velocidade das metamorfoses culturais e tecnológicas contemporâneas provocam a necessidade de as organizações estarem aprendendo constantemente. Para elas, o maior desafio do novo século é estar em prontidão para a mudança contínua, sem perder sua identidade. A superação desse desafio leva as organizações a criarem capacidade dinâmica para a geração de conhecimentos e construção de novos modelos mentais, mesmo que, para tal, seja necessário desconstruir e reconstruir alicerces culturais profundamente enraizados. O caminho aponta para a consolidação na organização de etapas de um processo contínuo de aprendizagem, que são intuir, interpretar, integrar e institucionalizar novos conhecimentos, fomentando a aprendizagem no nível do indivíduo, de grupos, da organização como um todo e
das redes às quais ela faz parte. O que isso significa? A educação é um processo que antes era pautada na educação formal e acadêmica e num período da vida, e agora passa a exigir um aprendizado contínuo, ou seja, a educação permanente é uma realidade possível e justificada pela necessidade dos indivíduos e das organizações de acompanharem o ritmo acelerado das transformações da sociedade. Precisamos romper com a certeza de que a perenidade é consequência direta da sustentabilidade financeira. A capacidade multinível de se criar novos conhecimentos e transformá-los em resultado é o que, na atualidade, é a ponte para a definição de perenidade organizacional. Este pensamento é reforçado pela Unesco, que defende a educação ao longo de toda a vida ou educação permanente. Neste contexto, a educação corporativa ganha força e relevância, e ainda deixa de ser apenas treinamento e capacitação ao incorporar a noção de qualificação e desenvolvimento, com base em uma formação por competência, conhecimento, habilidade e atitude, que seja dinâmica, flexível, condizente com a ênfase atual no trabalho em equipe, na capacidade de iniciativa e na valorização de talentos e aptidões. E que reconheça não somente a sua importância para o desenvolvimento de competências no nível dos indivíduos, mas na criação de redes internas e externas de aprendizagem para o desenvolvimento de competências também no nível de grupos e equipes de trabalho e no nível organizacional. E assim avançar para a educação que impacta o desempenho competente para o estabelecimento de parcerias interdisciplinares com vistas às soluções ágeis e eficazes. Criar uma arquitetura organizacional baseada em conhecimentos essenciais para garantir que o conhecimento seja reutilizado tanto pela rede interna quanto pela rede externa. Promover canais de compartilhamento do conhecimento como peças-chave de governança da aprendizagem e, por fim, desenvolver capacidade de absorção de conhecimentos novos, promovendo a auto-organização e, muitas vezes, inclusive, a desaprendizagem de conhecimentos obsoletos. Em resumo, neste cenário, onde a educação corporativa não pode se materializar apenas em padrões fixos pedagógicos do século passado, o sistema de educação corporativa é desafiado a ampliar seu escopo para uma universidade corporativa em rede, passando a ter um olhar sobre o desenvolvimento de pessoas para a autogestão de sua trajetória profissional alinhada ao desenvolvimento organizacional. Para isso, ao aprendizado da tarefa, soma-se a formação de competências para participação proativa em redes inter e intra-organizacionais, proporcionando ambientes colaborativos com atores internos e externos da organização. Com a decisão pela evolução para a Universidade Corporativa em Rede, que chamamos de UCR, agrega-se mecanismos e componentes de governança da aprendizagem e do conhecimento organizacional, que levará o sistema a promover o capital humano, relacional e social, rompendo com o foco individualista em prol do bem comum, e estabelecer metodologia neoaprendizagem para a aprendizagem experiencial e expansiva, a prática de resultados na organização. Consolidar relacionamentos com atores fixos e de longo prazo, mas aberta a fluidez na entrada e saída em redes de aprendizagem. Fomentar ambientes colaborativos e liderança educadora que fortaleçam a governança multinível e institucional. Destaco que somente com desenvolvimento consciente de todos os atores envolvidos no ecossistema organizacional, alinhado à estratégia coletiva, será possível maior autonomia da ação individual e apropriação de conceitos, práticas e técnicas, além de trocas de experiência e aplicabilidade de teorias aprendidas. E, ao final, entregarem à sociedade e aos seus clientes respostas efetivas às necessidades e demandas coletivas, gerando real valor à organização ao qual fazem parte. Para finalizar, vale frisar que o sistema de educação corporativa, que chamamos de SEC ou SISTEC, tem a missão de promover a aprendizagem contínua
e efetiva dos atores das redes organizacionais, internas e externas, além de fomentar o desenvolvimento de equipes de alto desempenho e aprendizagem ao nível da organização. Para tal, é importante que seus gestores e governantes tenham um desempenho competente, não somente na administração propriamente dita ou na elaboração de bons cursos para a formação de bons profissionais, mas somem competências para o planejamento, produção, execução e avaliação multinível com vistas a impactar o desenvolvimento coletivo. Obrigada por assistirem até aqui. Este vídeo é o primeiro da série sobre modelo Universidade Corporativa em Rede, modelo CR. Vamos seguir para o próximo vídeo que nos trará os principais pontos do modelo de governança multinível. Meu nome é Patrícia de Sá Freire, professora do Programa de Pós-Graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento da Universidade Federal de Santa Catarina e líder do Laboratório Engin. Nos vemos no próximo vídeo.